Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Verso 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Verso 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência. Somente até aqui. Crianças, quando nós falamos sobre a história de Noé, a Bíblia vai falar que Noé vivia numa época em que a humanidade fazia tudo que não agradava a Deus. Agora vai a primeira pergunta valendo uma bala. Cite alguma coisa que não agrada a Deus. Estou esperando. Mentira. Quem falou mentira? É, mentira. Mais um. Olha lá, Michele. Não, calma aí. Guarda, segura. Veja bem quem respondeu para depois você entregar a bala. Desobediência. Desobediência. Coisa feia. Não mostrar a língua. O que mais? Palavrão. Mentira. Fazer coisa feia. Bater. Você gosta de bala? Você gosta de bala? Então, isso não agradou a Deus. E o que Deus ele fez? Quando ele olha para a terra, ele encontra um homem. Qual era o nome desse homem? Papai Noel. Falaram aqui, Papai Noel. Papai Noel. Ele encontra um homem chamado Noé. E a Bíblia vai falar que esse homem chamado Noé, ele era justo. O que ele era? Justo. Ou seja, ele não fazia coisa errada. Por que Deus escolheu Noé? Porque ele não fazia coisa errada. Ó, vou fazer uma pergunta agora. Não responda. Quantos de vocês já fez alguma malcriação para a mãe? Só que a Bíblia vai falar que... Olha, criança sincera. Vamos continuar aqui, porque senão o negócio vai ficar... Deus daqui a pouco começa a revelar no meio das crianças. Então Deus ele pede para Noé fazer uma arca. Fazer uma arca grande para colocar todos os animais na arca, um casal de cada bicho. Mais uma pergunta valendo uma bala. Cite algum animal que Noé colocou na arca. Tigre. Macaco, dragão. Que mais? Cavalo, jacaré. Que mais? Girafa. Leão. Agora eu vou fazer uma pergunta valendo 2 balas. Valendo 2 balas. Quantos peixes Noé colocou na arca? Quantos? Se fosse vocês perguntavam no Jefferson. Querem perguntar? Quem quer perguntar?
Uma pessoa só, levanta e pergunta no ouvido dele e ele vai responder. Então vem cá você. Vai lá, ele vai falar no seu ouvido e você vai falar no microfone. Palmas para ela, igreja. E Noé, então, ele coloca um casal de carabicho lá. E o texto vai falar que Noé agora ele entra na arca. Amém, crianças? Imagina agora Noé fazendo um culto no meio das bicharadas. Já pensou? Está com o microfone aí? No jeito? Imagine agora Noé fazendo um culto no meio da bicharada. Então vem cá com o microfone. Não enxerga? Não. No culto que Noé estava fazendo, as crianças falaram que lá tinha cachorro. Como que o cachorro adora Deus? Estou fazendo isso com ela porque ela me pegou de jeito. Estou descontando. Então Noé fica com os animais na arca. Mas o texto vai falar que o povo, o evangelista Jefferson, ele pregou aqui. O povo acreditou naquilo que Noé estava pregando, sim ou não? Não. O povo não acreditou naquilo que Noé não pregava. Porque o povo fazia maldade contra os olhos do Senhor. O povo fazia tudo que não agradava. E se eles faziam o que não era bom, eles então não iriam acreditar em Noé, porque Noé estava fazendo a vontade de Deus, fazendo o que era bom. O bom e o mal, a coisa boa e a coisa ruim, não tem como andar juntos. Então por isso que eles não acreditavam. Então Noé ele fica na arca. E de repente começa a mudar o tempo. Começa a chover. E quando começa a chover, começa a trovejar. Ficou com o guarda-chuva. E de repente o povo agora vai até a arca, né? E lá na arca eles começam a bater na porta. E enquanto eles estão batendo na porta, pedindo para Noé abrir a porta, o que foi que Noé respondeu? Não. Eles falaram: ó, vem cá, Henrique, você é Noé. E o povo chegava e falava: Noé, abre a porta, Noé, porque aquilo que você falou é verdade, está começando a chover. Não. Esse Noé está muito seco, né? Crianças, Noé ele respondeu para o povo: não fui eu quem fechei a porta. Eu não posso abrir. Porque quem fechou a porta não foi Noé, foi Deus. E se Deus fechou a porta, não tem como Noé abrir. Noé talvez ele até ficou com o coração apertado, porque com certeza ele conhecia alguém, né? Já pensou vocês lá na escola? Vocês veem algum amiguinho contando mentira? Contando mentira, algum amiguinho que... Bastante. Olha. Então já pensou ela contando mentira e você sabendo que aquilo é errado? Como que o teu coração fica?
É sinal que você está viva. É sinal que você está vivo. O coração fica triste, né? Porque você sabe que aquilo que ela está fazendo não agrada a Deus. Ou de repente alguma amiguinha chega e fala: eu não obedeci o meu pai, não obedeci a minha mãe. Você como crente, você como uma criança crente, fica triste porque sabe que aquilo não agrada a Deus. Porque nós como criança, né, digo nós porque eu também já fui criança e sou criança, né, igual vocês, esses dias atrás, cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Samuel está ali? Ele falou que eu tinha 4 anos, então eu sou criança. E não agrada a Deus quando nós não obedecemos o pai e a mãe. Então por isso nós devemos obedecer. Agora, quando Noé ele está dentro da arca, o texto vai dizer que então agora a chuva vem. Todos morrem, não sobrevivem ninguém. Mais uma pergunta valendo 3 balas. Quantos peixes morreram no dilúvio? Por quê? Porque não tinha nada na arca. Porque não tinha nada na arca. Então eles estão na arca, o povo perece devido à maldade que eles faziam. E essa maldade não agradou o coração de Deus. O evangelista Jefferson, ele pregou aqui, e ele falou que nós também, os dias em que nós estamos vivendo, não é diferente aos dias de Noé. Vocês sabiam? Não é diferente aos dias de Noé. Por que não é diferente? Porque nós, vocês crianças, estão pregando na escola e as crianças não estão dando atenção, não querem acreditar. Está pregando, tem que falar que Jesus ele é bom, que Jesus ele morreu na cruz, que Jesus ele salva. Tem que falar, quando vê alguma criança mentindo, fala: olha, não pode fazer isso porque não agrada a Deus. E então eles não acreditam, e a Bíblia fala que então a humanidade ela perece, e somente Noé, seus filhos, suas noras e a sua esposa sobrevivem. E para terminar essa difícil tarefa, aproveitando que tem muita bala para Michele distribuir, quando agora, depois a Bíblia fala que Deus ele lembrou de Noé. Não é que Deus ele se esqueceu de Noé e de repente lá está Noé. Não. Quando o texto fala que Deus lembrou de Noé, fala que Deus então se voltou para Noé, para abençoar, para então tirar Noé da arca. Estão crianças? Estão me ouvindo? Oi? Elas não estão ouvindo, né? Fazer que nem fazer na escola. Ou escolher alguém para anotar o nome de quem está conversando. Bem falado, irmã Zete. Quem conversar não vai ganhar bala. Então Deus ele se lembra de Noé e ele agora para a chuva e volta para Noé. E a água começa a baixar. E o texto vai dizer que Noé ele solta 2 aves. Vocês sabem que aves são essas? Sim. Pomba branca. E qual outra? Qual foi que ele soltou primeiro? Quando elas falaram pomba preta, estão querendo se referir ao corvo, viu, irmão?
Que Noé, ele solta primeiramente um porco, né? Então é a pomba preta, né? Depois ele solta uma pomba, né? E quando Noé ele sai da arca, né? Ele vai fazer um agradecimento, prestar um sacrifício, fazer um culto de gratidão a Deus. Crianças, vocês sabiam que é bom agradecer a Deus? Sim! Sempre bom. Quantos aqui oram pela manhã agradecendo a Deus pela noite de sono? Quantos oram agradecendo a Deus pelo alimento? Quantos oram agradecendo a Deus porque vão dormir? Essas crianças estão orando demais. Ora mais, ora demais. Ou estão orando, ou estão interessados em bala. Uma coisa que vocês têm que colocar no coração de vocês, guarde isso no coração de vocês, crianças. Prestem bem atenção naquilo que eu vou falar. Guarde isso no coração de vocês e procure sempre fazer, antes de dormir, colocar o joelho no chão e orar, pedindo para Deus guardar o seu sono. Vocês vão falar: Senhor, guarda o meu sono, não deixa que eu venha ter pesadelo. Sabe por quê? Porque enquanto vocês estão dormindo, a Bíblia fala que tem o adversário da nossa alma, ele não dorme. Vocês estão entendendo? Sim. Ele não dorme. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer com que vocês tenham pesadelo, sonhos ruins. Então se você orar, pedindo para Deus guardar o sono de vocês, fala: Senhor, me dá uma noite de sono tranquilo, então vocês não terão pesadelo. No dia seguinte, quando vocês acordarem, vocês vão orar, falar: Senhor, muito obrigado por ter me dado uma noite de sono. Quando for almoçar, da mesma forma, agradeça a Deus pelo alimento. Quando for jantar, agradeça a Deus pelo alimento. Isso é culto que nós fazemos a Deus. O culto que nós fazemos a Deus não é só esse momento em que nós estamos aqui, em que vocês estão aqui. É aquele momento também em que vocês oram a Deus. Isso é culto. É o momento em que vocês cantam. Isso é culto. Então nós devemos todo o tempo fazer culto de gratidão a Deus. E Noé, quando ele sai da arca, ele faz um culto. Por que ele fez o culto? Porque Deus guardou a sua vida. Crianças, sabe por que vocês estão aqui? Porque Deus tem guardado as vossas vidas. Quantos aqui têm a vida guardada por Deus? Levante a mão, porque sabe por quê? Porque Deus, Ele ama cada um de vocês. Ele preparou uma arca para salvar, para guardar vocês. E nessa arca, vocês estão livres de toda seta maligna. Nessa arca, vocês estão livres de toda investida do mal. Nessa arca, vocês estão livres de tudo que não presta. Nessa arca, vocês estão livres de muitos desenhos que passam na televisão, que é oferecido a espíritos malignos. Mas quando está na arca fazendo um culto a Deus, então esses espíritos, a quem foram oferecidos esses desenhos, eles não podem atingir vocês. Então, assim, digo, para terminar, fique atentos, não façam nada de errado para entristecer o coração de Deus, pois a arca não é mais como era nos dias de Noé, que era de madeira, feito, passado ali um impermeabilizante, e veio a chuva. Agora é diferente. É diferente. A arca é a salvação, o arrebatamento da igreja. Amém? Quantos de vocês acreditam no arrebatamento da igreja?
arrebatamento da igreja vai ser um efeito, vai ser algo quando Jesus ele vai vir, porque a humanidade ainda continua mentindo, continua roubando, continua matando, e isso não agrada a Deus. Então quando isso está cheirando mal às narinas de Cristo, então o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, lá no alto de Calcaia tem um grupo de crianças que eu não posso deixar eles convivendo no meio de um monte de pessoas que têm um coração ruim. Então eu vou voltar, eu vou buscar essas crianças para que elas não se misturem com essas pessoas que estão fazendo mal. Então ele vai vir, vai levar para eles e nós estaremos livres de toda a maldade. Amém, crianças? Amém? Agora, para terminar, tem que ser sincero. Quantos vão continuar orando por mim? Quantos vai, antes de dormir, hoje vai orar? Então vocês orem por mim. Orem pela Michele, pela Isabelle. Orem pela igreja. Orem pelo pai, pela mãe de vocês, para que Deus guarde. Pelo papai, quando sai pela manhã para trabalhar, pede para Deus dar livramento. Pede para Deus guardar. A mãe que trabalha fora, da mesma forma, pede para Deus guardar. Amém, crianças?